Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Vocês já sabem, papo fluido, nós vamos trocar uma ideia aqui hoje, aprender um pouquinho para ajudar aí na sua vida, na sua carreira, onde mais você achar que é aplicado. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa que tem aí mais ou menos mais de 30 anos de experiência. Ele é pai do Paulo e da Joana. Ele é casado com a Paola. Ele já trabalhou em companhias de todos os tipos que você pode imaginar. Desde consultoria, bancos, eletrônicos, serviços, né? Ele fez uma carreira maravilhosa e já atuou muito como conselheiro. Hoje, a gente está aqui com o maior privilégio de estar com o João Pedro Flecha de Lima. Seja super bem-vindo. Muito obrigado, Dai. O privilégio é todo meu, acredite. Rever você depois de tanto tempo, uma pessoa que trabalhou comigo com tanta competência e que contribuiu tanto para a minha trajetória profissional, é realmente um prazer. Muito obrigada mesmo. É muito legal poder aprender, gente, com tantas gentes que já passaram no meu caminho. O João foi uma que eu aprendi muito mesmo. Eu sempre sou muito curiosa, né? Você sabe. Então eu queria que você me falasse uma frase marcante sua que você sempre fala para as pessoas, assim. Como é que as pessoas te reconhecem numa frase? Eu gosto muito de algumas citações. Tem uma do Mário Quintana, que eu uso bastante na minha vida profissional, que ela fala, em vez de correr atrás das borboletas, arrume o seu jardim que elas vêm até você. Então isso denota a importância de você procurar estar sempre se atualizando, se tornar uma pessoa interessante, agradável, educada, porque aí as oportunidades vão vir. Sensacional. E aí, engatando nessa citação que eu achei incrível, conta um pouco para nós como foi a sua carreira até agora, para a gente poder navegar aí. Bom, como você mesmo falou, a carreira já bastante extensa, né? 30 anos, então vou gente. procurar ser breve. Mas eu comecei a minha formação de engenharia civil na Universidade de Brasília, já sabendo que eu não ia ser engenheiro civil. Eu almejava fazer já um mestrado em administração. Naquela época já se falava muito do MBA nos Estados Unidos. Então eu fiz essa trajetória, fiz um MBA nos Estados Unidos. E lá mesmo eu fui contratado pela consultoria McKinsey. Trabalhei ainda um ano nos Estados Unidos e depois vim para o Brasil. E eu quis muito esse trabalho porque a McKinsey te ensina muito a pensar, ela te dá as metodologias, as frameworks e tudo mais. Então foi extremamente importante na minha carreira profissional esse período de alguns anos na McKinsey. Depois de lá eu recebi um convite para ir para o Banco Pactual. O Pactual era um banco pequeno na época, e eu não fiquei tanto tempo porque pouco mais de um ano depois a minha equipe que fazia Project Finance foi convidada para ir para o banco ABN AMRO, um banco holandês. Mas o que me fez decidir mudar também foi porque eu sentava justamente ao lado do André Esteves, eu via ele operando e eu falava, eu jamais vou poder trabalhar nessa indústria. O cara é um gênio, é muito brilhante, como é que eu posso estar aqui, né? Mal sabia eu que ele seria um dos maiores líderes de finanças do Brasil, né? E do mundo, né? Podemos dizer. Então, mas eu fiz essa mudança do ABN AMRO, um amigo de infância. E bom, no ABN eu trabalhei com Fábio Barbosa, que foi um grande mentor, um grande líder e um grande conselheiro, né? E quando o ABN comprou o Real, achei que ia ficar muito grande, eu falei, hora de experimentar outro caminho. E um amigo meu me convidou para montar uma consultoria voltada para mídia e telecomunicações. Então eu fui um dos cofundadores da K2 Achievements, foi uma consultoria que teve muito sucesso, mas eu acabei ficando muito pouco tempo, porque quando eu estava lá, 3 meses depois, mais ou menos, surgiu um projeto, uma empresa me procurou, uma empresa chinesa, buscando alguém para ajudá-los a implantar a empresa no Brasil. Fazer o startup mesmo. Nossa, que desafio. E era um projeto que, teoricamente, deveria levar 3 meses, mas eu acabei ficando 13 anos. Uau! E assim surgiu a Huawei Technologies no Brasil. Então foi um projeto fascinante. Eu fui mais de 40 vezes para a China, aprendi demais com a cultura asiática.
Eu recomendo a todos os meus amigos que mandem os filhos para conhecer o Sudeste Asiático, vai para Hong Kong, vai para Singapura, vai mesmo para Xangai, Shenzhen, abrir a cabeça. Quando eu estava na Huawei, eu fiz um projeto com jovens de 13 a 15 anos, onde a gente fazia grupos e mandava esses jovens para conhecer a China, conhecer a cultura chinesa. Então, conhecer como é que era feito o caracteres chineses, como é que era feito aquelas danças, lutas, tudo da cultura chinesa. E foi muito enriquecedor. Mandei o meu filho Paulo, mais velho, e foi, minhas duas enteadas foram, foi muito legal. Isso é muito louco, né? Da Huawei, depois desses 13 anos, essa coisa de headhunter, acabei indo para Samsung, onde a gente se conheceu, e fiquei um período lá como head da divisão de celulares, que é a divisão mais importante da Samsung, né? Depois da Samsung, eu fui para ser o CEO de uma empresa binacional espanhola brasileira, que tinha um projeto também, uma startup, para construir um cabo de telecomunicações submarino entre o Brasil e a Europa. Como você talvez saiba, 99% do tráfego de dados do mundo passa por cabos submarinos que interligam os continentes. Então, o Brasil estava numa situação que toda a comunicação brasileira ela ia para os Estados Unidos e depois para a Europa. Então, tinha uma questão de soberania envolvida, tinha uma questão de latência, redução de latência. Então, esse projeto foi também um grande sucesso. A gente passou 4 anos construindo e está aí em operação. É muito legal. Quando acabou esse projeto, ele entrou em operação, eu estava numa idade que eu achava que, bom, a carreira executiva agora acabou para mim, né? Porque já estava com mais de 50 anos, eu falei, bom, vou montar a minha empresa. Não era bem uma consultoria, mas um ecossistema de soluções de negócio. Explicando melhor, eu fiz uma curadoria de prestadores de serviços das mais diferentes áreas, como consultoria tributária, consultoria de M&A, consultoria de marketing, consultoria de pesquisa. E eu percebi que a maioria dessas empresas, os profissionais que detinham o know-how, não tinham tanta aptidão comercial para originação de negócio. Ou porque não gostava, ou porque não tinha mesmo jeito, porque não tinha tempo. Então, eu fiz diversas parcerias para conseguir originar negócios para esses profissionais. Isso ainda existe, o meu sócio está mais à frente hoje em dia, porque numa dessas idas e vindas de oferecer soluções, eu acabei sendo convidado para uma trajetória executiva novamente, e eu não sei quem teve menos juízo, se foi quem convidou ou se fui eu de aceitar. Mas o fato é que eu fiquei encantado de ver que eu ainda tinha bastante lenha para queimar e muita disposição, viajando pra caramba. Estou muito feliz. Um bom momento. E com essa carreira toda, como assim? O louco não? Quem foi o sortudo que foi esse? Falou, deixa eu aproveitar que já tá aqui, deixa eu tentar, né? Puxar pra dentro de casa, porque daí eu já ganho aqui, ó. Muitos caminhos que você já pegou tortos, você já vai conseguir colocar eles no eixo antes mesmo que cheguem nos tortos, né? Acho que é mais ou menos por aí. A experiência, ela realmente conta, né? Porque você comete erros? Comete, mas você comete erros novos, diferentes. Você não comete os mesmos erros do passado. Então, por exemplo, meu pai, quando eu tinha 13 anos, o pai dele, meu avô paterno, ele tinha uma participação relevante num banco em Minas Gerais, e ele vendeu o banco sem contar para o meu pai, porque ele não queria que meu pai decidisse abandonar a carreira de diplomata dele para ir trabalhar no banco. E meu pai ficou muito chateado, bastante mesmo, mas me pegou pelo ombro e falou assim, meu filho, nós não temos mais um negócio de família, mas nós temos um patrimônio que, se você souber cultivar, vale muitos negócios, que são os nossos amigos. Desde então, eu procurei cultivar os nossos amigos, mas
uma realização assim muito grande poder dar sequência ao que ele construiu e isso é um patrimônio realmente incalculável. Então, isso tudo está à disposição dos lugares onde eu trabalho. Exato, exatamente. Você teve na sua carreira muitas mudanças de mercado, e com essas mudanças de mercado vem as mudanças de time, né? Como que era, né, o João lá atrás, na sua primeira posição de liderança, né? Mesmo passando ali por empresas americanas, que a cultura é totalmente diferente. Mas como era o João lá, né, liderando um time, e como é hoje? O que você vê de grande diferença nesse período? Olha, para te ser bem sincero, eu não vejo tanta diferença. Por quê? Desde sempre, eu procurei ser um líder do estilo de tirar o que cada um tem de melhor para dar. Eu nunca fui aquele líder síndico de prédio, sabe? De ficar ali se chicoteando, fiscal, não sei, ou guarda de trânsito ali, só vai ali, vai ali. Não, eu sempre gostei de valorizar a meritocracia e uma palavra que, incrível, não tem tradução para português, mas accountability. Cada um ser responsável pelo que faz, cada um, sabe, todos maiores de idade, responsáveis, são sempre profissionais muito qualificados que eu lidei, então não faz sentido tratar como crianças, né? Então eu tive essa trajetória de liderança muito bem definida e o que acredito que deu muito certo para mim e para as pessoas que trabalharam comigo, porque você talvez possa até dizer, porque os resultados aparecem quando você tem uma atmosfera agradável, quando você tem um ambiente de trabalho bom, né? Agora, não vamos confundir isso com condescendência, com moleza, tal. Eu sempre fui muito acessível, muito, digamos assim, de valorizar o indivíduo, as pessoas, mas eu também nunca tolerei preguiça, mentira, falta de comprometimento. Então, é um pouco o que o Truman falava, né? Speak softly and carry a big stick, ou seja, é a política externa americana na época, né? Fala manso, tranquilo, mas leva o porrete na mão se você Se precisar, né? precisar, tá ali, né? Isso é sensacional. Como é que você, hoje você falou, né? Voltei ali, né? E vi que, nossa, tenho lenhas para queimar. O que em algum momento tirou essa possibilidade de não ter? Na verdade, são os estereótipos e a carreira executiva, ela é muito cruel num aspecto que o executivo passa dos 50 anos, as oportunidades ficam muito escassas. Apesar que isso está mudando bastante, por dois motivos. Primeiro, pela longevidade das pessoas que estão vivendo cada vez mais, então vão ter que trabalhar mais, então isso é um fato. E o outro é que tem um bom contingente aí das populações mais jovens que não estão afim de trabalhar. Então, estão deixando um mercado de trabalho para aqueles executivos mais experientes, digamos assim. E como é que é para você aprender? Como é que o João gosta de aprender? Eu acho que o aprendizado é igual cortar unha, tomar banho. Você tem que estar sempre aprendendo. Então, eu te dou um exemplo. Eu, assim como muitos, estou fascinado com o tema de inteligência artificial. Então, o que eu faço? Não dá para ir ficar 3 meses no MIT estudando lá? Não, tudo bem, mas você tem os cursos do MIT, você tem os cursos da Coursera, tem os cursos de uma série de empresas que oferecem cursos online, com vídeos, com explicações e tal, você vê pelo celular. Então, eu estou atualmente estudando pelo celular, muito. Amo o YouTube, amo, porque eu posso escolher o meu conteúdo, posso selecionar o que eu quero ver e assim vai. Eu acho que é muito interessante. E além do mais, a prática, né? Eu estou aprendendo porque eu também estou trabalhando com isso. Então, uma coisa complementa a outra.
Hoje a inteligência artificial é muito falada, né? Eu achei engraçado porque as pessoas quando falam assim, como é que você aprende inteligência artificial? Cara, a inteligência artificial está na sua mão. O celular faz parte desse ecossistema. Então, é buscar, é entender como é que você faz no seu dia a dia ali. Cara, é um vídeo, a SWX, alguma coisa, me ajuda Lá aqui. de Austin. SWX, né? Que foi o novo evento que teve, né? Uhum. Falou-se muito sobre isso, né? Sobre a própria inteligência artificial, mas com um peso grande da humanização, né? Que também está se perdendo ao longo do caminho aqui, né? A gente foca de um lado e esquece do outro. Como que é para você esses dois mundos? A humanização, porque você trouxe aqui na sua fala que para você sempre foi uma porta de entrada em um modelo de gerir pessoas com a inteligência artificial. Eu acho que a sua pergunta, se fosse valer dinheiro, valeria vários milhões de dólares, sem dúvida. Porque está aí o futuro da humanidade. Eu acho que a IA, ela já está, né, entrando em tarefas repetitivas, banais, simples, e o toque humano se torna cada vez mais importante porque a IA te permite mais interações, mais diálogos, né? A IA conversacional, ou, por exemplo, a IA generativa de fazer um texto, uma petição, uma coisa. Quer dizer, a parte de criação, assim, de elaboração inicial, a IA vai poder fazer. Mas e o toque de mestre? E a curadoria, a mentoria da IA, né? E isso não dá para abrir mão do toque humano. Quando a gente fala do toque humano, né? E na sua carreira você teve muitos momentos para fazer parte de conselhos, né? E hoje a gente percebe um movimento muito grande no mercado de pessoas buscando como trabalhar como conselheiros, né? E eu acredito realmente que tem que ser muito na prática. Não dá para você só ir lá fazer um curso e falar, uou, agora eu sou. Não, não dá. Tem que ter alguns caminhos ali no meio do caminho. Mas como é usar essa cadeira em organizações? Bom, cada organização tem a sua liturgia, tem a sua governança, tem as suas obrigações, né? Se ela for uma empresa... Eu já fui conselheiro de empresa de capital aberto e já fui conselheiro consultivo de startup, conselheiro de multinacional. Cada uma é de um jeito. O que eu acho que é importante, alguém que esteja pensando em seguir esse caminho, é se qualificar. O IBGC é um curso fantástico, eu fiz há muitos anos. Ele é bom não só de conteúdo, mas também de networking. Então, as pessoas sabem que quem está lá fazendo aquele curso tem a intenção de iniciar uma trajetória de conselheiro. Agora, devo confessar que em alguns momentos eu me senti frustrado como conselheiro, porque você está um pouco distante da operação, né? Então, quando você tem uma trajetória executiva muito intensa, e aí você vê as coisas acontecendo, o instinto é querer meter a mão e querer mergulhar naquilo, mas você não está ali para isso. Está ali só para questionar, para comentar, para avaliar, enfim. Mas é uma coisa fascinante e, sobretudo, também você lida com pessoas de altíssimo nível, entendeu? Eu sempre participei de conselhos onde todos eram mais inteligentes, mais capacitados que eu. Então, era um aprendizado garantido. E como é que é um conselho? Eu tenho muita curiosidade. Como é que é um conselho na prática? Como é que é uma reunião de conselho na prática? Hoje em dia, o conselho também não escapa de ter uma série de PowerPoints, né? Então, na prática, bom, a função, o conselho, em tese, ele trabalha para a companhia para avaliar o trabalho do CEO, né? E avaliar os números da companhia e a direção que ela está indo, a estratégia e tudo mais. Então, normalmente, o próprio CEO faz uma apresentação dos números, dos acontecimentos e tal, para avaliação e comentários dos conselheiros. Muitas vezes acontece também da diretoria fazer diretamente essas apresentações. E ao longo dessas apresentações, são feitas perguntas pelos conselheiros, são feitas sugestões,
comentários, questionamentos para posterior esclarecimento. Olha, isso aí eu gostaria que você estudasse melhor, poderia me esclarecer esse número assim, assim. Então, é bem isso, é uma coisa, uma conversa, normalmente amparada por números e por apresentações, com a participação de todos. É um momento de aprendizagem Sempre, na alta cúpula, assim? sempre, porque você já reparou como uma pergunta bem feita, você aprende com a pergunta? Não precisa nem ver a resposta, só a pergunta você já aprende, né? Então, é muito interessante. E eu lidei realmente com conselheiros, assim, muito qualificados. Então, foi um privilégio. Ainda tem alguma atuação também nessa Nesse linha. âmbito. É. E quando você pensa assim, né, é muito, né, o mercado move muito, se mexe muito. Hoje você está numa organização que é enorme, gigante, que atende o Brasil inteiro, em todas as suas esferas, né, e que lidera ali muitos primeiros empregos de muitas pessoas, né. Como é ver essa estrutura para você? Olha, num primeiro momento é assustador, porque são 47 mil pessoas no Brasil, 110 mil no mundo, né? Está em 17 países. E é o desafio de mão de obra que a gente está vivendo, né? A empresa contrata no Brasil 3 mil pessoas por mês. Uau! 3 mil pessoas por mês. E por quê? Porque tem um turnover acelerado, como você bem falou. E na maioria dos casos é o primeiro emprego de um jovem, e que aí ele não se adapta, ele não consegue trabalhar sem ficar mexendo no celular, ou então ele quer ir para outro lugar. Porque a carência de mão de obra no Brasil hoje é geral. Sim. Supermercado, empresas de atendimento, é um déficit imenso de mão de obra. Então, tá difícil encontrar mão de obra. A empresa faz uso de um sistema de inteligência artificial para entrevistas, que já fez mais de 150 mil entrevistas. Uau! Ele simula um ambiente de trabalho mesmo, para tentar ver mais aderência. Ficou tão bom que esse sistema foi disponibilizado para o mercado, para empresas que fazem muita contratação, grandes varejistas, distribuidores e tal. Então, Nossa, que assim, sensacional! muito legal. Depois eu te mostro, você que tem interesse nessa área Nossa, de recursos humanos. eu gosto muito. A gente fala, né? Porque eu passei 3 anos, quase 4 anos na área de RH, assim, né? Sentada e dentro de projetos você pula em todas as áreas, né? E a coisa que eu mais ouvia era como é que a gente acerta na contratação? Porque esse é o grande truque das organizações, né? É como é que você traz o recurso certo para a posição certa. Eu, há muitos anos atrás, sempre falei, né? Trazer o Boeing para pousar na pista de terra arrebentar, porque não vai adiantar, né? E realmente, é o que você falou, a gente previu, acho que alguns anos atrás a gente começou a prever, e ainda tem estudo sobre isso, que ia faltar mão de obra de tecnológicos, né? E aí todo mundo correu para fazer com que a gente não tivesse esse déficit. Agora a gente está vendo que tem outro e que a gente nunca olhou para isso. Eu trabalhei numa mineradora também, e a gente sente falta, porque quem é que vai gerir tudo isso no final do dia? Porque quando a gente está falando de primeiros empregos ou de trabalhos básicos, bases, nem básicos, bases, por exemplo, numa mineradora, não adianta eu ter um monte de engenheiro, porque eu vou precisar das pessoas que vão fazer a mineração. E se você olhar o elo da cadeia e o impacto, se eu não tiver mineradores, eu não tenho tecnologia. Porque o insumo da tecnologia tá no minério, né? Então eu fico muito preocupada com essa geração que não entende de onde é que nascem os primeiros empregos, e que isso a longo prazo vai abrir um buraco em muitas coisas que hoje a gente não vê, que tipo, a tecnologia vai suprir. Não vai suprir tanto, precisamos da base, né? E hoje como é que você vê isso? Daiane, eu vejo que a gente, não só o Brasil, mas o mundo todo, está vivendo uma crise de valores. No sentido que mais bacana é você ter um carro importado do último tipo
do que você ter uma pesquisa acadêmica que você contribuiu para a sociedade e tal. Deu uma invertida aí forte nos últimos anos. Eu acho que a gente precisa, sabe, aqueles jogos de tabuleiro, assim, volte duas casas e tal, dar uma retomada. Eu lembro demais do meu avô materno, que foi um exemplo muito marcante na minha vida, Amilcar Viana Martins. Ele era cientista. Pra você ter uma ideia, ele recebeu em Belo Horizonte e no Rio a Madame Curie, que simplesmente foi a cientista que descobriu a radiação. Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e foi a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel, porque ela ganhou um por descobrir a radiação e um outro por descobrir 2 elementos da tabela periódica, o rádio e o polônio. E, poxa, olha o orgulho, ter um avô que, né, dedicou sua vida à pesquisa, a dar aula, a, a incentivar a comunidade científica brasileira. Então, o papel dele para a ciência, né, isso foi sempre um exemplo muito marcante para mim. Meu pai também, um diplomata que serviu 50 anos o Brasil, desbravando mercados para exportação brasileira, representando o país com tanta competência. Então, eu tenho esse senso de servir, senso de servir a sociedade. Eu não busco, eu nunca busquei assim um enriquecimento, uma coisa material assim. Claro, gosto de conforto, gosto de coisa boa, mas eu acho que o jovem ele está um pouco sem rumo nesse aspecto. Isso é a pessoa mais velha falando, né, dos jovens. Eu acho que eles precisam dar uma valorizada nas coisas verdadeiras. Isso é que eu acho que tem impacto na educação, na disposição dele em trabalhar, na resiliência, em permanecer. Ontem eu tomei um café com um amigo que ele estava me contando a trajetória dos avós dele, lá no interior do Nordeste. Eles ficaram 10 anos com uma fábrica de doces, perdendo dinheiro, lutando, tentando, até que a fábrica faliu. Eles pegaram aquilo que juntaram os cacos e constituíram uma fábrica de baterias, uma história linda, que de sucesso, uma empresa hoje pujante, mas sabe, começou lá atrás com pessoas resilientes, não estavam buscando um retorno rapidinho, estavam fazendo por propósito, por valor mesmo. Esses dias eu fui surpreendida. Minha filha tem 9 anos. Ela acordou, sentou na mesa, olhou pra minha cara assim e falou: "Mãe, tem uma pergunta." Porque a gente discute muito, eu e ela, nessa perspectiva de como é que a gente se esforça ao longo do tempo. E ela falou: "Quando mãe, que a gente tem que ser persistente e quando que a gente tem que ser flexível?" E aí eu vou trazer essa pergunta para você. Quando é que você acha que essa chavinha muda olhando esses jovens de hoje? Como é a persistência e a flexibilidade? Eu acho assim, Dai, acho que assim, uma coisa é ser persistente, outra coisa é ser burro, né? Você insistir numa coisa que obviamente não tem futuro. Isso vale até para as relações humanas, casais e tudo mais. Mas se você está num ambiente que te permite aprendizado, desenvolvimento profissional, que te valoriza como pessoa, como ser humano, como profissional, calma, espera, dá um pouco de tempo para as coisas acontecerem. Você vai ser reconhecido, você vai ser valorizado. Só não pode querer aquela coisa instantânea, igual macarrão instantâneo, entendeu? Uma porcaria, É ruim, sabe? é Faz verdade. mal, é ruim, né? Faz a massa direitinho, né? Se fizer ser como os italianos, faz a massa fresca, então melhor ainda. E saboreie. O sucesso não está, né, num ponto do futuro que você tem que chegar. Está na trajetória. O sucesso está no dia a dia. É uma conquista diária que se faz. Você hoje tem que ser melhor do que você era ontem. Acabou. E é muito difícil, né, talvez hoje a gente ponderar
os jovens, as novas gerações que já nasceram com a tecnologia, né? Eu brinco que eles nunca viram um fax. Eles nunca viram uma máquina de escrever que você tinha que ficar horas lá, A, S, D, W, que eram os dedinhos, quantos minutos você tinha para fazer uma carta de 30 linhas. Eles nasceram com uma facilidade. E talvez essa facilidade é que faz eles ficarem um pouco mais desacreditados das coisas. Mas tem um outro porém que eu não sei se eles já realizaram o quanto falta de tempo eles têm. Porque há anos atrás a gente tinha a sua carga horária para fazer, você saía dali, né? Ia fazer as suas coisas na sua casa e beleza. Hoje a gente está conectado 24 horas por dia. Hoje, as pessoas, como você falou, eu vi uma matéria esses dias, tem jovens que não conseguem fazer mais nada a não ser estar com o telefone na mão. Quando a gente olha esse paralelo e olha um pouco mais para o futuro, você que viveu essa trajetória monstruosa e já passou por empresas gigantes até como conselheiro, o que você espera ou imagina que vai ser daqui a 10 anos? Olha, esse tema dos born digital, né, que a gente fala, aquelas pessoas que já nasceram com o celular na mão, né, porque você vai no restaurante, né, o pai ou a mãe já fala, não, toma aqui, ó, fica assistindo aqui o desenho aqui no tablet, no celular, para se distrair. É um tema complexo. Como você bem colocou, eu andei muito de carrinho rolimã, eu jogava futebol de botão, eu ia com os meus amigos ver eles tirarem um som, tocar um instrumento, né? Que eu achava uma porcaria, mas depois virou o Paralamas de sucesso, simplesmente. Nossa, que legal! O pessoal que assistia, Jura? meu senso crítico estava completamente equivocado mesmo. E então, eu acho que falta realmente a tecnologia, o celular, né? A gente entende um pouco disso, né? Trabalhamos juntos nessa assunto. Vimos nascer isso. Ele aproxima quem está longe, mas ele afasta quem está perto. É muito comum hoje nas mesas, nas refeições, cada um está num celular e não conversa mais, né? Eu tô o próprio velho falando, mas isso me incomoda. Eu acho que mas você fala, abaixa o celular, mas ninguém está falando nada. Mas ninguém está falando nada porque não houve aquele hiato, aquela pausa para que as pessoas então pudessem falar, como foi seu dia? O que você fez? Você está legal? Não sei o que e tal. Aquela brincadeira do restaurante, né? Que botou assim, não temos Wi-Fi na porta. Conversem uns com os outros. Então Exato, é isso mesmo. Sobre isso. Você vai para o restaurante para fazer um programa com outra pessoa, com a família, e vai ficar o tempo todo no celular. Então, eu sou muito crítico desse excesso de uso de celular. Acho que tem que haver limites autoimpostos. Porque ninguém vai conseguir fazer você usar menos o celular se você não quiser. Mas se você se der conta, puxa, eu podia desligar 2 horas antes do celular, eu podia fazer mais atividades ao ar livre. Eu acho que você sairia ganhando, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem uma dificuldade, né, de se conectar, né? Aquele sentimento de vou perder alguma coisa. Eu acho que é muito esse medo que as pessoas têm em volta, vou perder alguma coisa. E alguns anos atrás, tudo bem, demorava tanto tempo para uma informação chegar que tá tudo bem, né? E as coisas evoluem, né? Agora você contou uma história interessante. Como assim? Não, agora volta aí. Você conheceu o Paralamas Sucesso, é isso? Demais. Conta isso. Não, porque eu cresci em Brasília. O berço de tudo. O berço de todo o rock nacional. Uhum. E naquela época, eu cheguei em Brasília no início dos anos 70. Até hoje é muito assim. Os apartamentos, eles são distribuídos de acordo com o setor do governo, para deixar mais ou menos as pessoas juntas e tal. Então, na quadra que eu morava, que era Itamaraty e um pouco do Exército. Então, eu tinha lá o Bi Ribeiro, que era filho de diplomata, e um dos fundadores, né, o Herbert Viana,
porque o pai dele era militar Sim. e eles começaram lá nessa época. O Dinho Ouro Preto, porque o pai dele era embaixador, foi embaixador do Brasil na China, Sim. muito amigo. E o Dado Villa-Lobos também, foi todo o rock nacional, surgiu ali Nasce daquele ali. conjunto na Asa Sul de Brasília. Então foi muito divertido. Que sensacional. Alguns anos atrás eu fui num show do Paralamas, que era mais intimista, consegui revê-los e foi uma Que legal. alegria ímpar, E realmente. olha que curioso, né? Eles eram filhos de diplomata ou do exército que de alguma forma saíram diferentes, né? Mas então, se fosse hoje, provavelmente não surgiriam esses conjuntos dessa forma. Porque o que acontecia? Brasília, no início dos anos 70, tinha um cinema, que era o Cine Brasília, tinha um shopping, que era o Conjunto Nacional, que chamava, assim, e, então, e não tinha celular. As pessoas então desciam dos prédios para as áreas comuns para jogar bola, andar de skate, para tocar um violão, cantar, e assim surgiram esses conjuntos, entendeu? Então, não importava se era filho de diplomata, de alguém da área militar, do exército, as pessoas se integravam ali e foram surgindo essas Era o que bandas. tinha, né? Eram as oportunidades, que é o que você trouxe Você agora. ficava em casa, não tinha videogame, não tinha TV a cabo, não tinha não sei o quê. Pô, vou descer, ficar com os meus amigos. E é o que você falou hoje, tinha o hiato para acontecer. Exato. Hoje não se tem mais, né? Você acha que a gente consegue, de alguma forma, essa geração que hoje tá, né, galera que tem filho 40, 50, 60, a gente consegue ainda trazer um pouco disso para as crianças? Para tentar Eu acho mudar um pouco? os movimentos na sociedade, eles são meio pendulares, né? A gente costuma ir para um extremo e aí depois chega naquele extremo, experimenta, não gostei, aí vai voltando um pouco. Eu acho que pode ser que esses esportes, esses hobbies, essas experiências mais lúdicas estejam sendo mais valorizadas. Basta você ver o seguinte: qualquer bom hotel que você vai pelo Brasil ou pelo exterior, ele está cada vez mais oferecendo experiência. Ele fala assim: você vai na França, ele vai te oferecer a experiência de visitar uma vinícola, e aí você vai tomar um vinho olhando o pôr do sol. Você vai na Amazônia, você vai aqui no Centro-Oeste, em Bonito, sei lá, você vai ter passeio a cavalo, você vai ter... Por quê? Porque isso acabou. As pessoas não fazem mais, né? Andar a cavalo, andar de bicicleta, andar a pé, trilha, cachoeira. Eu acho que está havendo um certo resgate dessas experiências. Claro que nas grandes cidades é um desafio, mas eu sinto uma valorização disso. Quando você trouxe na sua fala que é muito importante conhecer a cultura na Ásia, e fazendo esse paralelo que você trouxe agora, é porque lá essas essências não morrem, né? Então, tipo, na China mesmo, as lutas, né? Tem ali uma história enraizada que todo mundo admira. Isso é uma grande diferença entre o Ocidente e a Ásia? Olha, se eu fosse comentar as diferenças entre o Ocidente e a Ásia, eu falaria aqui umas 4, 5 horas, porque tem muita diferença. Eu, inclusive, de vez em quando eu sou convidado por um professor muito amigo para dar uma aula num MBA global, explicando essas diferenças. Porque qualquer dimensão que você analisar, o calendário chinês, ele é em ciclos lunares, 60 anos. O calendário ocidental, ele é linear, até o infinito, assim, vai sempre uma sequência. O alfabeto chinês, ele é de símbolos. Então o símbolo, por exemplo, um bonequinho debaixo de um chuveiro. Que significados que ele tem? Refrescante, banho, chuveiro, vários. Enquanto que no Ocidente, cada palavra tem um significado inequívoco, né? Sim. É difícil você se confundir com o que aquela palavra significa, né?
as relações humanas ou a medicina. A medicina chinesa, ela olha o conjunto. Ela olha para você e fala, você está com dor no ombro? Deixa eu ver o seu pé. Aí, sabe, a reflexologia, né, essa coisa Exato. toda. Enquanto que nós adotamos o fatiamento. A gente olha o órgão com uma ressonância magnética, olha, ele está com... Mas às vezes a gente esquece de olhar a causa, né? E o que o Victor Hugo nos ensinou? Né? Ele falava, elimine-se a causa e o efeito cessará. Então ele vai nas causas. A, toda a parte de interação social, o chinês, o asiático, de maneira geral, ele é muito mais de valorizar o conjunto do ser humano do que uma característica específica. Isso vem desde o Confúcio, que, né, a valorização do indivíduo, do meio, da virtude e a importância de você ceder, mas não ceder num ponto de vista de ser subserviente, mas ceder para tentar acomodar os interesses de todos. Quer dizer, o interesse da coletividade deve prevalecer sobre o interesse individual. Então você sente isso na Ásia. Quando você vai lá, você vê que as coisas acontecem, porque eles estão olhando o conjunto, não estão fulanizando e procurando, né? Aquela coisa assim. Você passou por chineses, coreanos, né? Não sei se conhece o Japão. Conheço. Na minha mente, e pelo convivi com os coreanos, 17 anos, né? Eles são os executores da coisa. A China, na minha mente, tem muito mais poder de execução, assim, de executar muito rápido. Diferente dos japoneses, que na minha visão é o cara que planeja o negócio ali a ferro e fogo, assim. Isso é uma verdade ou não? Então, quando eu fui convidado para ir para a Samsung, eu estava na Huawei chinesa, fui para a coreana, né? E eu pensei, a Coreia já é muito mais ocidentalizada, já é muito mais próxima dos Estados Unidos, já tem uma tradição antiga de mandar os filhos estudarem lá. Eu falei, vai ser moleza, né? Que engano, viu? Que coisa mal avaliada que foi, porque a cultura coreana ela é muito mais dura do que a chinesa. Ela é a cultura da vergonha. Você cria os filhos dizendo que ele é um fracassado, que ele está te envergonhando, que decepção. E, inclusive, lamentavelmente, tem uma taxa de suicídio altíssima na Coreia, né? A pressão nos jovens e nos adolescentes é tremenda. Tanto que eles só vão ser adolescentes depois dos 30, 40 anos, que aí eles vão fazer as brincadeiras, vão querer beber, aquela coisa. Então, assim, eles têm muita diferença entre si, né? Eu sou um fã da cultura chinesa. Te recomendo muito 2 livros. Sobretudo O Último Bailarino de Mao, que conta a trajetória, a história verídica de um bailarino e a vivência dele também indo aos Estados Unidos. Então, não vou ficar dando spoiler, mas acho que esse é suficiente para você ter uma visão da cultura. Eu acho incrível o poder de execução deles. Acho que é uma história fantástica. E quando eu falo da Coreia, que eu aprendi com os coreanos, da onde eles nascem, né? Depois do ataque, depois de ter a Coreia devastada, eles realmente foram ali vendendo as almas, né? Em troca de outras coisas, de tecnologias e afins, né? E eu lembro que um dos coreanos, quando veio pra cá, a gente estava indo pra Taubaté, pra fábrica da Samsung, e ele falou, tá vendo, olha só, as pessoas aqui não morrem de fome. Tem comida na árvore. E eu falei, não é bem assim. Ele falou, mas lá, se você dormir ao relento, você realmente vai morrer, né? E aí ele falou pra mim que, e aquilo acho que foi o maior aprendizado que eu já tive, assim, ele falou assim, aqui é o seguinte, lá é primeiro o país, depois o seu trabalho e depois a família. Porque o país vai sustentar a estrutura do trabalho e o trabalho vai sustentar a sua família. É assim que se brota algumas coisas lá.
Na China tem alguma coisa nessa linha também? Olha, o que eu senti mais diferente, assim, os coreanos são incríveis na manufatura também. São fenomenais com KPIs e SLAs, né? Isso é Então, por verdade. exemplo, você tem SLA no aeroporto de Seul, que é o tempo entre que o momento que o avião toca o solo, taxiou e parou no finger, até o passageiro sair com a mala, ou seja, passando a imigração, passando a alfândega, tudo. Não me recordo, mas era menos de 15 minutos. Era Uau! assim, porque é um SLA medido e cobrado, que é uma coisa que falta muito em vários cenários, né? Essa falta de cobrança, quer dizer, ela gera preguiça, acomodação, incompetência, enfim. Então, eu acho que os chineses, eles podem não ter exatamente igual os coreanos, mas ambos vêm muito da cultura japonesa, né? Então, a China tem as suas peculiaridades pelo que ela passou, pelo seu passado, né? Houve aí um período onde milhões de pessoas morreram de fome, né? Então, também tem esse senso do coletivo muito acentuado, mas são extremamente pragmáticos. Você não tem ações que não sejam pensadas e executadas visando um objetivo, e esse objetivo sempre é o do crescimento, o da conquista, né? Então, eu acho que esses países da Ásia, eles têm muito a nos ensinar sob o ponto de vista de cultura empresarial também. Você vai para Singapura, vai para Hong Kong, vai para... Você vê, você vê um terreno num dia, você volta lá 8 meses depois, tem um prédio construído, entendeu? Então, as coisas funcionam. O tempo é escasso. O tempo. Eles têm essa sensação de correr atrás do prejuízo, né? A Coreia teve a sua guerra, a China teve a sua revolução. Então, eles estão sempre atrás do tempo perdido. E estão tendo muito sucesso nessa recuperação. Hoje eles são as maiores potências que tem, né? A gente tem Porque tudo na China. a Tudo vem gente da tem que China. lembrar, vários historiadores estudaram e escreveram ótimos livros sobre a história do Brasil. E essa relação entre recursos naturais e o desenvolvimento econômico, essa coisa. Agora, eu gosto muito da frase do Roberto Campos, que ele falava o seguinte: mais importante do que os recursos naturais são os recursos artificiais da tecnologia e da educação. Então, esses países investiram pesadamente em educação e tecnologia. Mas a gente tem os recursos naturais fantásticos. Temos, e fazemos bom uso deles, mas não pode ficar só nisso. Nós temos que correr atrás de qualificar os nossos jovens em matemática, português, em física, em inteligência artificial. Não podemos abrir mão dessas gerações que o crime organizado está cooptando, porque vale mais a pena ser aviãozinho do tráfego do que ficar na escola. E aí vem a crise de valores, porque não respeitam os professores, e assim a gente poderia falar horas sobre isso, mas acho que a gente tem que caminhar um pouco também para a política do Giuliani lá em Nova York, de tolerância zero. Aqui em São Paulo, a gente está sofrendo um problema de violência e criminalidade seríssimo, grande parte causado por motoboys. Eu sou motociclista há mais de 30 anos, eu ando só de motocicleta aqui, então eu estou sempre vendo excesso de velocidade, desrespeito. Tem que pôr limite nesses caras, porque eles atrapalham os cidadãos do bem que querem trabalhar como entregador. Eles atrapalham o trânsito. Mas como é que pega? Olha o exemplo nos outros países. Na Colômbia, você tem que ter um colete com a placa da moto em letras enormes.
Enfim, tem maneiras hoje com Big Data, com Analytics, com georreferência. Não tem como não fazer as coisas. Não tem desculpa. Hoje, se tiver um buraco na sua rua, você deveria ser capaz de tirar uma foto daquele buraco com georreferenciamento e mandar para algum lugar e que aí ia vir na empreiteira que cuida da sua rua. Porque o governo, a gente sabe, né? Ele é Sim. apenas um intermediário ineficiente, né? Eficiente, Ele só arrecada o nosso dinheiro e contrata essas empreiteiras para fazerem as coisas e, infelizmente, com muito baixa eficiência. Mas a gente tem que caminhar accountability, que eu falei mais cedo. Tem um buraco aqui, quem é o responsável? Eu tenho que ser capaz de, no meu celular, saber o nome, o telefone, enfim, e eu dar uma carcada naquele cara, entendeu? E ele vir consertar, né? Exato. Porque a consequência dele Porque é perene. hoje não acontece nada, aquilo ali fica ali machucando as pessoas, os motociclistas, os ciclistas, pedestres e tal. E aí? Tô falando de um buraco, mas e toda a sociedade? Exato. Todas as cidades, as complexidades que a gente vive, a gente tinha que ser capaz de poder cobrar mais. Quando você leva uma fechada no trânsito, você fica emputecido, não fica? Ah, é. E alguns até perseguem para dar outra, ou buzina, mas você reage na hora. Por quê? Porque aconteceu ali na hora e você está vendo quem fez. Quando a gente, como sociedade, não está vendo o que está sendo feito, aí acontece um escândalo aqui, um escândalo ali, e a indústria do escândalo, né? Um escândalo, ele surge e abafa o escândalo anterior. Então, é um problema isso. E com a digitalização ficou mais rápido isso, né? Muito mais. Porque hoje, às vezes, é melhor você fazer um escândalo para conseguir mais seguidor, mais haters, porque daí você consegue ganhar um destaque, mesmo que pro lado negativo da coisa, né? A palavra da hora é aparecer, né? Exato. Você vê aí, com todo respeito aos influencers, você sabe muito bem que a gente começou o trabalho de influencer no Brasil, lá na Samsung, né? Fomos os primeiros a contratar, fizemos todo esse trabalho, mas hoje você tem influencer de, sei lá, bolinha de gude, umas coisas assim que não tem nada a ver, né? Perdeu a referência do que era o influencer, né? E aí, de novo, crise de valores, entendeu? Ah, você tem um influencer que é um acadêmico, assim, pouquíssimos. Eu costumo dizer, a gente debate muito em casa sobre a influência digital, né? E a gente viu, né, a YouTube está sendo agora uma referência de conteúdo, porque é muito mais democrático do que os seus IAs que a gente tem nas televisões hoje, né? Mas a gente também tem muita gente que aprendeu a fazer um produto digital, ou que fala bem, mas não necessariamente é o expert naquilo. E os experts estão lá guardadinhos, né, escondidos, porque talvez ele não queira aparecer. E aí eu brinco que a água está cada vez ficando mais suja, porque qualquer um vai lá e se torna um influenciador. Isso eu acho que é um dos grandes desafios da humanidade, é a curadoria de conteúdo, a moderação de conteúdo. Por quê? Tá tão fácil gerar conteúdo que tá vindo tanta bobagem, tanta porcaria, que se a gente não for capaz de filtrar, valorizando o legal e ignorando as porcarias, vai ficar muito chato, né? Você vai estar sempre atordoado, inundado de coisas. Acho que é um bom desafio para a gente abraçar aí. E é o que você trouxe, né? Como é que a gente faz isso? Porque tem caminhos. Na Austrália, se eu não me engano, e acho que a Europa também já está levantando essa bandeira, na Austrália, até 16 anos, você não pode ter acesso livre a celulares e afins. Eles colocaram a lei. A Europa também está se movimentando para isso, né? Para ter uma elevação maior ali para as mídias sociais e redes sociais. O que eu acho que faz muito sentido. Né? Senão você começa a viciar essa galerinha nova aqui muito antes, né? Que é o que você falou, tô aqui no restaurante, toma aqui meu celular, fica quietinho aí, não se move, não se pergunta, não faça bagunça, não grite, não ande. Na minha época de jovem, a preocupação era o tema de pornografia, né? Era tentar evitar que os jovens fossem expostos à pornografia. Hoje em dia nem é mais. É esse excesso, essa coisa de
precoce, da pessoa não viver cada coisa a seu tempo, né? Mas não quero parecer pessimista, eu só acho que são problemas que a gente como sociedade precisa lidar, precisa ficar atento, e cada um fazendo seu papel, fazendo dentro de casa, criando seus filhos da melhor forma possível, porque não vamos esperar que venha do governo uma solução, uma medida provisória, uma coisa, né? O Reagan falava uma coisa que eu concordo demais, ele falou assim, não esperem a solução do governo, o governo é o problema, né? Então ele assim, Faz sentido. é verdade, ele foi um grande liberal, né? Mas os maiores ídolos na política mundial é Ronald Reagan e Margaret Thatcher, né? O que esses dois fizeram pela história contemporânea do mundo, daqui a muitos séculos vai estar ainda prevalecendo. Mas é isso, eu acho que temos desafios, sim, que bom que a gente tem, né? Senão ia ser entediante. Mas eu sou um grande otimista, acho que temos caminhos, temos ferramentas, temos maneiras de contornar esses desafios. E agora, na sua volta ao executivo, o que você espera de desafio ainda para você, pessoalmente falando? Foi excelente perceber que eu estou ainda em grande forma, dá para colaborar bastante, contribuir bastante, e fazendo meu papel, fazendo aquilo que eu sempre soube fazer bem, que é valorizar as pessoas, tirar o melhor de cada um e entregar os resultados. No final do dia, a gente precisa do resultado, da melhor forma que precisa. A gente não pode ficar não existe isso, né, gente? Em qualquer cultura, na chinesa, coreana, nossa, americana, tem que entregar, faz parte, né? Você está lá para isso. Meu diretor já tá aqui assim, ó, olha pra cá, por causa do tempo, a gente aqui, ó, né? Acho que é a única coisa que a gente não consegue parar ainda, pode vir a tecnologia que for, a gente não vai conseguir parar o tempo, né? João, eu queria agradecer muito, mas antes disso, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, com tanta experiência, e desse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Qual que é o conselho que você dá para essa galera nova e principalmente para as pessoas que estão buscando recolocação, que, como você falou, né, não são mais valorizados, né? Que já passaram dos 40, dos 50. O que você tem de recado para essas duas polaridades? Olha, eu assim, não sei se eu estou qualificado para dar um recado de tanta importância, mas o que eu posso dizer para os jovens procurem se qualificar, procurem trabalhar num ambiente que te traga oportunidades de aprendizado. Veja com quem você vai estar trabalhando, mais até do que companhia você vai estar trabalhando. E siga uma trajetória limpa, correta, honesta, que você vai ser premiado. Aqueles que estão buscando colocação, eu digo por experiência própria, os que estão já em meia idade, você tem muito valor no mercado, porque a sua experiência, o que você já desempenhou antes, é muito valorizado pelas empresas. Então, seja resiliente, faça os cursos online que você puder fazer, fique atualizado e vamos em frente. Sensacional. Eu costumo dizer aqui que a maior moeda de troca que a gente tem hoje, né, a mais difícil é o tempo, né? Então eu agradeço super você tirar um tempo da sua agenda e estar aqui com a gente. Foi uma aula para mim, assim, adorei saber muito mais sobre você e te agradeço muito, muito por estar aqui com a gente. Imagina, não tenho o que agradecer, porque realmente para mim foi um prazer igual e essas conversas são muito enriquecedoras. A gente sai melhor do que quando começou. Estou sempre à disposição. Espero poder ter contribuído. Super. Se tiver uma pessoa que assistiu e tiver gostado, eu já estou feliz, tá? Então, é isso. Eu realmente gostei muito de estar com você, Dai. Obrigada. Tá? E para as pessoas quererem te conectar, para aquela câmera ali, onde que elas te acham? Eu sou um usuário bastante frequente do LinkedIn, João Pedro Flecha de Lima. Se mandar a mensagem lá, terei muito prazer em responder. Sensacional. Para você que está aí com a gente até agora, já sabe aquele conselho básico, né? Tá dirigindo, pelo amor de Deus,
não usam o YouTube, tá? Vai lá no Amazon Music, Spotify, a gente também tá lá. Tá curioso onde a gente tá? É muita coisa para falar, muita rede social. Acesse o nosso site que a gente também consegue te direcionar para todos os canais que a gente tá. E curtiu? Quer falar um pouco mais sobre isso? Vem com a gente e aí deixa os recadinhos. A gente também tô lá no LinkedIn, a gente super tá ativo no LinkedIn, é uma janela enorme. Então, João, super obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E para você que tá aí do outro lado ou tá ouvindo a gente, até a próxima. Tchau, tchau.